Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo. Esta é a aula de número 16 sobre o plano tangente e as aproximações lineares da disciplina de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E o que a gente pretende discutir hoje é como a gente pode pegar uma certa superfície, dado uma certa superfície z igual a f de xy, então essa superfície é representada, por exemplo, aqui em lilás, e encontrar o plano que seja tangente a um ponto específico dessa superfície, um ponto P0, x0, de coordenadas x0, y0 e z0. Então, esta é uma etapa. E a próxima etapa, então, é usar este plano, este plano tangente que a gente computa aqui, para fazer uma aproximação linear da superfície que a gente obtém a partir de z igual a f de y. Né? Então, a aproximação linear consiste essencialmente em dar um zoom, né, no intervalo de valores, tanto nos eixos x e y, e ao reduzirmos este intervalo para que ele fique cada vez mais próximo do ponto de coordenadas x0 e y0, mais esta superfície curva fica parecida com o plano tangente ao ponto de coordenadas x0, y0 e z0, de tal forma que num certo limiar, dependendo do instrumento que você usa para distinguir o plano da curva, você tenha uma dificuldade de fazer essa distinção e, consequentemente, tanto faz você considerar a curva, né, a sua superfície, quanto considerar o seu plano, o resultado é o mesmo. Né? Então, o que a gente quer é formalizar esta análise, essa intuição geométrica que a gente pode obter olhando os gráficos A, B e C. Este conceito é particularmente importante para a gente entender os limiares de validade, digamos, de uma certa teoria. Uma teoria sempre é uma teoria quantitativa, é sempre uma aproximação para explicar a realidade. Então, quando você tem uma certa teoria que é válida numa certa vizinhança, pode ser que isso aconteça porque você está com uma aproximação que é boa naquele entorno para os instrumentos de medida que são utilizados para avaliar o fenômeno sob inspeção. Todavia, se você varia os parâmetros, né, associados ao fenômeno sendo investigado, ao fenômeno sendo investigado, você varia os parâmetros e se afasta daquela vizinhança, né, aquela vizinhança em que você tem um certo domínio do fenômeno, utilizando a sua teoria, né, você compreende o fenômeno até certo ponto, então começa a haver uma distinção que se torna nítida, até para o instrumento de medida que a gente usa. Aqui o instrumento de medida são os olhos, né, e a definição dos olhos em relação à distinção entre os gráficos lilás e verde. E se você se afasta bastante da vizinhança, veja que aqui, olha, o intervalo vai de menos 2 a 2, e aqui de menos 4 a 4. Né? Então a gente está cada vez mais afastado da região da vizinhança, do ponto de referência P0, e consequentemente se torna cada vez mais distinta maior a diferença entre a superfície e o plano. Então, toda vez que a gente tem uma aproximação muito boa e a gente extrapola essa aproximação para todo um domínio, a gente sempre está correndo o risco de cometer um erro muito grande. Um exemplo em voga neste momento seria, por exemplo, a gente estudar o formato da Terra. Suponha que a gente esteja em Brasília, né? A gente esteja numa rodovia ali em Brasília, então ali, aquele planalto, né? Então você olha assim, é um plano imenso, imenso, que não tem fim. É uma coisa linda, 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 linda. Então você vê aquele plano, né?
E aí a gente pode pensar, poxa, olha só, o planeta Terra é plano. Para a região que a gente está considerando, de fato, essa aproximação é boa, ela não é uma aproximação ruim. O grande problema é que quando você sai dessa vizinhança, né, de Brasília e você, sei lá, decide falar, não, pretendo chegar até Minas Gerais e eu vou em linha reta. Se você fala, vou em linha reta, sendo a linha reta uma linha sobre o plano em que você está, é bom ter um motorzinho, né? Porque você vai andando em cima do plano, ele vem aqui, enquanto que para chegar em Minas Gerais, em BH, para andar em cima da terra, você iria fazendo uma curva. E se você quiser ir mais longe ainda, né? Digamos que você queira ir até o mar, fica cada vez mais distante, né? Cada vez mais difícil andar sobre esse plano. Então é muito complicado se locomover com a aproximação linear para o formato da Terra, porque você tem que ter algum motor aí que te mantenha sempre em cima desse plano. E o problema, né, esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que esse plano depende de onde você está em cima da Terra, né? Se você decide falar, não, eu não estou em Brasília, eu estou, sei lá, em São Paulo, aí você vai ter que ter um outro plano. Então, para se locomover, é outra dificuldade. Então, é mais fácil, né, a gente levar a sério esse formato da Terra, que é não plano, né, aproximadamente uma esfera, com os polos achatados. Eu acho que fica mais fácil até para a gente viver neste planeta. Bom, com isso, a gente, né, tendo essa intuição e feito esse comentário de natureza geométrica, digamos assim, de situação cotidiana, sobre a utilidade do conceito de plano tangente e aproximação linear, a gente pode então partir para uma definição formal e fazer um exemplo a respeito do tema. Então, seja f uma função de duas variáveis definida num domínio D, que tenha derivadas parciais contínuas. Então, é importante essa condição, né? A função f ter derivadas parciais contínuas. Se isso acontece, então a gente pode escrever uma equação do plano tangente à superfície, formada pelos pontos x, y e z igual a f de x, y, num ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0, vai ser, então a equação do plano tangente é z menos z0 igual a f, derivada parcial de f em relação a x efetuada em x0, y0, multiplicado pela diferença x menos x0, mais derivada parcial de f em relação a y, efetuada no ponto x0, y0, multiplicada pela diferença y menos y0. Então, veja que aqui a gente tem a equação do plano tangente à superfície no ponto P0. Então, este gráfico aqui, da letra A, por exemplo, foi obtido resolvendo o exemplo 1. Né? Então, suponha ele pede para obtermos o plano tangente ao paraboloide elíptico z igual a 2x² mais y² num ponto de coordenadas 1, 1, 13. Então, esse é o ponto P0 nosso nesse exemplo. Dado que f de xy é 2x² mais y², a derivada parcial de f em relação a x fica del x de 2x² mais y². A derivada em relação a x do primeiro termo é a derivada de um monômio, né? Então, o 2 é uma constante, sai fora da derivada, fica d dx de x². Então, cai o expoente e fica o expoente menos 1. Então, é 2 vezes x elevado a 2 menos 1, multiplicado pela constante 2. Então, ficamos com 4x. A derivada do segundo termo, o segundo é d dx de y ao quadrado. E aí o y é tratado como uma constante para nós, no caso quando efetuamos a derivada parcial. Então, a derivada da constante é zero. Logo, a derivada parcial de f em relação a x fica somente 4x, e f índice x efetuado em 1 dá 4.
Já o f índice y, né, ou derivada parcial de f em relação a y, é del y de 2x² mais y ao quadrado. O primeiro termo é que vai ser a constante nesse caso, então a derivada dele é nula. E o segundo termo é y², então del y de y² fica apenas 2y. E a derivada efetuada em 1 fica igual a 2. Com isso, nós podemos escrever a equação do plano tangente, né, que é esse plano aqui, neste gráfico, esse plano verde é o plano tangente. Então, a equação do plano tangente fica 2 menos z menos 3 igual a f índice x efetuado em 1, x menos 1, mais f índice y efetuado em 1 vezes y menos 1. 3 é z0, 1 é x0 e 1 é y0. Então, nós estamos apenas substituindo números aqui nesta expressão. E substituindo o valor da derivada efetuada nos pontos 1, 1, das derivadas em relação a x e y efetuadas nos pontos 1, 1, nós temos então a equação do plano tangente ao ponto P0, x0, y0 e z0, né? E a gente representa tanto a superfície quanto o plano aqui neste gráfico A. O próximo detalhe a notarmos é que o plano verde, então, é um plano tangente à curva, à superfície representada pela cor lilás. Eu não sei se essa cor é lilás, se essa cor é rosa, se essa cor é até roxa, ou magenta. Magenta foi o nome da cor que eu usei no Gnuplot. Todavia, note que se eu olhar para este gráfico e disser a superfície representada pela região, né, pela região desenhada em lilás, ou rosa, ou até mesmo roxo, uma pessoa olhando para cá vai falar, eu já sei que a curva, a superfície roxa é essa daqui que está com o mouse, né? É difícil você confundir a curva roxa com a chapa, né? O chapado, o plano verde. Esse plano verde é mais difícil não falar verde, né? Essa cor está mais destacada. A questão é que o nome que a gente dá para essa cor aqui, ele é uma aproximação boa ou bastante, digamos assim, se a gente usar a palavra roxo, lilás, rosa e até mesmo magenta, que vem do inglês. Magenta, talvez algumas pessoas falem, que magenta, o que é magenta? Enfim, tem um trabalhinho, mas ainda assim, rosa, roxo e lilás são aproximações boas o bastante. E é justamente sobre aproximações boas e bastante que nós vamos falar no próximo vídeo da aula de número 16, que são as aproximações lineares, ou seja, quando é que eu posso aproximar a minha superfície por um plano e essa aproximação é boa ou bastante. A resposta é quando o meu instrumento de medida dá conta e não é capaz de distinguir entre uma e outra, né? Então, aqui o meu instrumento de medida, olhos do Alexandre e conhecimento de cores, ele não sabe distinguir a diferença entre lilás, rosa ou roxo no contexto desse gráfico, portanto, a aproximação é boa ou bastante. Aqui, o nosso instrumento de medida, o olho do Alexandre e o gráfico, nessa escala, no eixo Z, a gente não consegue distinguir entre quer dizer, praticamente não distingue, né, entre o plano, que tem essa curvinha verdinha aqui, e a superfície, essa curvinha lilás aqui. Então, aqui, talvez a aproximação linear seja boa ou bastante. No próximo vídeo, nós vamos definir isso formalmente e dar continuidade ao tema. Um grande abraço, uma boa tarde e até já já. Bons exercícios a vocês.